Cambio, ta. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Pois, bem-vindos ao Bola ao Meio. O meu nome é André Zeferino e esta semana conto com um convidado que já marcou aqui presença no Bola ao Meio, Luís Martins, jornalista do Canal 11. Luís, bem-vindo e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado eu por mais um convite para participar no Bola ao Meio. É sempre um gosto partilhar tempo a falar de futebol. Como é habitual, conto também com a presença do Francisco Gomes da Silva. Francisco, bem-vindo. Obrigado, André, e obrigado também ao Luís pela presença, e vamos a isso. O tema desta semana é nada mais, nada menos do que a Supertaça Cândido de Oliveira, esta que será a 43ª edição, jogada no Municipal de Aveiro e irá colocar frente a frente Futebol Clube Porto e Benfica. Vamos, portanto, começar por analisar aquilo que pode ser este jogo e porque há aqui uma nuance que é diferente de todas as outras, é que esta Supertaça será disputada já no decorrer de um campeonato e não antes do arranque do mesmo. Luís, vamos começar exatamente por aí. Que influência é que isto pode ter no desfecho do jogo e até no desenrolar do mesmo? Isso é de facto relevante no aspecto em que estamos habituados a que a Supertaça seja o jogo de abertura da época e até para os treinadores, para os analistas, é diferente, porque analisar jogos de pré-temporada do adversário é diferente do que já ter observado a equipa de Jorge Jesus e Sérgio Conceição, no caso, em competição oficial e durante largos meses. Ou seja, isto traz aqui um condimento diferente, porque normalmente surge a expectativa, o que é que aquela equipa pode fazer, às vezes com um treinador novo, como por exemplo seria o caso do Benfica, caso fosse o primeiro jogo da temporada à Supertaça, como seria expectável caso não fosse a pandemia. A verdade é que isso mexe porque as equipas já se conhecem melhor. Estarão mais preparadas para se anularem, já conhecem aquilo que o adversário faz em determinados momentos. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto já jogou com o Sporting, o Benfica já jogou com o Sporting de Braga e, certamente, a esta altura, faltando pouco tempo para a partida, Sérgio Conceição e Jorge Jesus conhecem em pormenor todas as virtudes e, sobretudo, todos os defeitos, ou seja, os caminhos que têm que encontrar para levar de vencido nesta Supertaça o seu adversário. No caso Porto ou Benfica, consoante estejamos a analisar um ou outro. Francisco, achas que esta questão do maior conhecimento sobre o adversário pode tornar o jogo mais fechado e mais tático, ao invés de um jogo logo no arranque de uma época em que há menos conhecimento e, portanto, o jogo pode se tornar mais aberto em virtude de poderem surgir algo que o adversário não esteja à espera? Sim, eu acredito que sim, e tal como o Luís referiu muito bem, tem a ver com questões estratégicas, ou seja, hoje em dia o conhecimento que ambas as equipas têm uma da outra é muito maior do que se o jogo fosse na altura normal, digamos assim, em pré-época. A questão é que também temos que olhar para aquilo que é o calendário competitivo das duas equipas e jogam agora para a Supertaça a meio da semana, na quarta-feira, e depois, logo a seguir no fim de semana, tem jogos muito complicados também para o campeonato. E, sejamos sinceros, nenhuma das equipas tem estado a convencer naquilo que tem sido o seu desempenho no campeonato a nível nacional. E por isso eu acredito que, apesar de ser uma final e das equipas estarem focadas naquilo que vai ser a decisão, não é? Esta quarta-feira, também temos que perspectivar aquilo que pode vir a ser o próximo calendário competitivo. O Futebol Clube Porto desloca-se ao estádio do Vitória de Sport Clube, que é um jogo muito complicado sempre, e o Benfica recebe em casa o Portimonense, mas que não deixa de ter algum impacto, até porque as duas equipas vão entrar num período, a partir desta quarta-feira, depois daquilo que já foram as competições europeias, não é? Vão entrar num período competitivo muito complicado. O mês de janeiro, então, voltam-se a defrontar novamente, depois há os jogos da Taça da Liga, Taça de Portugal, em fevereiro mete-se também
a questões novamente das competições europeias, ou seja, vamos entrar aqui num ciclo decisivo para as duas equipas. Naturalmente que não estando a convencer a nível nacional, uma vitória aqui na Supertaça perante um rival histórico pode catapultar tanto o Futebol Clube do Porto como o Benfica para um melhor momento da época, adivinhando aquilo que vai ser o calendário nos próximos tempos. E era aquilo que tu estava respondendo mais concretamente à tua questão, era aquilo que estavas a dizer. Há um maior conhecimento, respeito haverá sempre entre dois clubes históricos, não é? E acho que vai ser um jogo mais tático, mais fechado, mais estratégico, também tendo em conta aquilo que pode ser o desgaste futuro, que as equipas não vão querer assumir esse desgaste no jogo no fim de semana, para também não deixar de ter as esperanças daquilo que será o ataque ao título de campeão nacional, embora ainda estejamos no primeiro terço do campeonato, mas nesta altura deixar o Sporting fugir pode comprometer as contas do título para o Futebol Clube Porto e para o Benfica. Sim, e acreditas que também esse desgaste e esse acumular de jogos pode levar a que os treinadores adotem estratégias para esconder, por assim dizer, as suas maiores fragilidades? Lembro, por exemplo, que lançámos ainda há pouco um artigo do Benfica em que o muito espaço concedido entre a linha média e a linha defensiva pode, com o Futebol Clube do Porto como adversário, ser ali o ouro para o adversário, para o Futebol Clube do Porto poder criar maior perigo à equipa do Benfica, por exemplo. Eu não sei se será a questão do desgaste. Eu acho que a questão do calendário apertado nestes primeiros meses desta temporada, o facto de vivermos um ano atípico com a questão da pandemia, a falta de uma pré-época, digamos, normal, os jogos das competições europeias seguidos uns aos outros, como nunca houve, ou não tenho memória, faz com que a equipa as duas equipas, neste caso, possam não estar a render tanto em termos de competições internas e até mesmo a nível internacional, mais na Liga Europa para o Benfica do que para o Porto, que passou de forma exímia o seu grupo. Não sei se tem tanto a ver com a questão do desgaste ou tem a ver com a falta de treino, porque hoje em dia a jogar 3 em 3 dias é jogo, recuperação, ou seja, o período de treino é muito curto, não dá para, num plantel, por exemplo, como é o caso do Benfica, com várias alterações, preparar, dar um acompanhamento, entrosar os colegas, entrosar novas dinâmicas, novas ideias, e isso acredito eu que tenha influência. O Futebol Clube Porto também teve algumas mexidas, não tantas como o Benfica, e este arranque atípico no campeonato, também a perda de jogadores importantes, como o Alex Telles, a própria lesão do Pepe, que também teve influência nesta decisão, neste arranque menos positivo do Futebol Clube Porto. Para o jogo de quarta-feira, acredito que vamos assistir a um jogo mais estratégico. Acho que Jorge Jesus vai mexer um pouco ali na dinâmica da equipa, nomeadamente no setor intermédio, como estavas a referir, e bem, aquele espaço que há entre a linha defensiva e a linha intermédia, que o Porto pode aproveitar muito bem com os jogadores que tem, com os movimentos interiores do Otávio, do Corona, e também aquilo que são as fragilidades, a forma como a equipa do Benfica está exposta no momento de transição defensiva e que o Porto com Taremi e com Marega pode explorar. E eu acredito que vamos ver um reforço do meio campo por parte do Benfica para tentar agarrar, digamos assim, um jogo ali a meio campo. Agora, vamos ver primeiro, se será isso que vai acontecer, e segundo, se a estratégia do Benfica vai ter sucesso a partir daí ou não. Luís, e como é que tens visto o momento de forma de ambas as equipas? De salientar que, neste momento, a última derrota do Futebol Clube do Porto foi à jornada 6, frente ao Paços de Ferreira. Já o Benfica foi à jornada 7, frente ao Braga. Portanto, estão, parece-me a mim, ainda que a praticar um futebol não muito atrativo, mas em termos de resultados, estarão no melhor período da época. Sim, factualmente estão talvez no melhor período da época, como disseste bem, só que eu encontro duas equipas em dinâmicas diferentes. O Futebol Clube do Porto perdeu esse jogo frente ao Paços de Ferreira à 6ª jornada e daí para cá tem tido um calendário imaculado até na Liga dos Campeões. O empate com o Manchester City podia ter perdido esse jogo, mas a verdade é que o City é um gigante europeu e o Porto bateu-se bem dentro de uma estratégia diferente daquela que Conceição usa para outras partidas, mas a verdade é que o Porto tem vencido e não tem sofrido praticamente sobressaltos
quer no campeonato, quer na Taça da Liga, apesar do jogo com o Paços de Ferreira ter sido bastante difícil, e na Taça de Portugal também não teve grande dificuldade com o Tondela. A verdade é que esse jogo com o Tondela para o campeonato foi 4-3, a meio de jogos da semana. O cansaço nota-se muito, como disse o Francisco, mas o Porto não tem tido grandes sobressaltos. Já o Benfica tem vivido uma turbulência muito grande, tirando o jogo com o Vila Franquense, que venceu por 5-0 e resolveu muito facilmente para a Taça de Portugal. Na Taça da Liga ganhou nos penaltis, no Marítimo precisou de reviravolta, e noutros jogos precisou entrou a perder e teve que dar a volta, como no jogo do campeonato frente ao Paços de Ferreira também, no Estádio da Luz, não na última jornada, porque a última foi com o Gil Vicente, num jogo em que ontem tivemos a prova disso, frente ao Gil Vicente, que mesmo com mais um homem, o Benfica raramente foi capaz de ser superior ao adversário, e não fosse lá Codimos, e o Benfica podia ter saído de Barcelos com resultado que não a vitória, porque a equipa de Ricardo Soares esteve muito bem. Ou seja, encontro duas equipas que, apesar dos resultados indicarem que estão semelhantes, e do Benfica até estar à frente no campeonato, parece-me que o Futebol Clube do Porto chega com mais tranquilidade a esta supertaça. Eu diria que este jogo é uma final, todos querem ganhar, e eu acho que nem Jorge Jesus nem Sérgio Conceição vão olhar aos índices físicos para esta partida, nem pensar no seguinte, porque é um jogo histórico. É um Benfica-Porto, é valer uma taça, mesmo que fosse a feijões, iam os melhores lá para dentro, porque sabem que os adeptos cobram o máximo e que querem vencer, custe o que custar. E depois, mas dizia eu, o Porto chega mais tranquilo a esta final. Porquê? Porque está melhor, parece-me a mim, exibicionalmente, e naquilo que são as ideias de Sérgio Conceição, porque não houve mudança, mudaram os jogadores, e foram vários, mas a verdade é que as ideias são as mesmas. O trabalho está a ser incutido da mesma forma, estão a entrar peças novas e estão a adaptar-se. No Benfica foi o contrário, chegou um treinador novo, chegou um plantel não novo, mas com muitas mudanças, que ainda se estão a adaptar, e como disse também o Francisco e bem, tem tido pouco tempo de trabalho, quer uma equipa, quer outra, para se adaptar a essas ideias dos dois treinadores. E isso complica um bocadinho, ao contrário do Sporting, que tem tido a semana toda para trabalhar, para conhecer o adversário, para trabalhar as suas virtudes e explorar os defeitos do adversário. O Benfica não tem tido isso, o Futebol Clube do Porto não tem tido isso, porque tem sempre 1-2 dias no máximo que é feito em trabalho de recuperação e de observação. E isso dificulta muito aquilo que é o trabalho de Conceição e Jorge Jesus. Mas dizia que o Benfica chega mais pressionado, porquê? Porque foi buscar um treinador que vem com a fama que vem do Brasil, e bem, porque ganhou praticamente tudo ao serviço do Flamengo, só não foi campeão do mundo de clubes frente ao Liverpool. Veio com o elan de jogar o triplo, de jogar muito melhor, trouxe jogadores caríssimos. Pedrinho, antes de Jorge Jesus já tinha chegado, mas foi caro. Valdo Schmidt, Darwin Núñez, Otamendi, embora no negócio de Ruben Dias também foi um jogador caro, o negócio foram 15 milhões de euros, e o Benfica faz esse investimento para voltar aos títulos. E este é o primeiro título que Jorge Jesus tem após o regresso. Já perdeu, não um título, mas a entrada na Liga dos Campeões. Perder agora a Supertaça era um duro revés numa equipa que não tem estado bem exibicionalmente, e perder esta Supertaça vai agitar muitas águas no Benfica, vai colocar não tudo em causa, mas muito em causa, vai continuar o escrutínio em volta do meio-campo, em volta dos centrais, depende naturalmente como for o jogo, mas parece muito decisivo este jogo para Jorge Jesus. Perdendo, fica com uma missão complicada. No Porto, perder esta Supertaça há de ser encarado de forma normal, naturalmente como uma derrota, mas a verdade é que o Porto é campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal, passou na Liga dos Campeões com distinção, apenas com uma derrota e apenas num jogo sofreu golos. Por isso parece-me um trabalho contínuo e que não abanará muito a estrutura do Futebol Clube do Porto se perder este jogo com o Benfica. Já no lado do Benfica, eu acho que este lado da pressão que tem sentido desde o início da época, do estado anímico dos jogadores, de muitos jogos a sofrer golos, acho que pode abanar muito com aquilo que é a estrutura do Benfica não vencer o Futebol Clube do Porto na quarta-feira. Sim, num histórico de confrontos entre Futebol Clube do Porto e Benfica na final da Supertaça, em 25 jogos, o Porto conseguiu 13 vitórias, já o Benfica tem 5 e depois os restantes são 7 empates, na altura em que a eliminatória ainda era jogada em aglomerado. Mas também se costuma dizer que, e estavas a falar dos momentos de forma das equipas, Luís, é que a equipa que por vezes chega no pior momento de forma
nestas finais consegue levar a melhor e consegue catapultar-se para uma boa exibição e conseguir ganhar. Achas que no caso do Benfica pode acontecer isso, até porque Jorge Jesus tem essa tal pressão de, diria eu, quase obrigatoriedade de ter de ganhar esta final ao Porto? Sim, às vezes isso acontece nos jogos, é verdade, e diz-se isso muitas vezes, que estes jogos são 50-50, independentemente do momento de forma das equipas, de estarem bem, de estarem mal, de estarem à frente, de estarem atrás. Isso aí será sempre 50%. Porque os jogadores são de uma valia enorme, são semelhantes de um lado e do outro, são dois clubes com uma história imensa, dois bons treinadores. A verdade é que os recentes duelos entre o Porto e o Benfica têm caído para o lado dos azuis e brancos. E, por exemplo, a última final da Taça foi um exemplo claro disso. O Futebol Clube do Porto chegou melhor, venceu o jogo, mesmo jogando com menos um elemento desde a primeira parte, com a expulsão de Luís Dias. Parece-me que nestes jogos a equipa do Sérgio Conceição se sente muito mais à vontade do que a equipa do Benfica. É uma equipa muito mais competitiva, uma equipa que normalmente defende melhor do que o Benfica, e o Benfica tem tido muitos problemas, e nestes jogos quem defende melhor, quem comete menos erros, normalmente leva a melhor. E o Sérgio Conceição, penso que ao serviço do Futebol Clube do Porto, tem sido muito forte nestes duelos. Já ganhou 2 vezes na Luz, a verdade é que perdeu uma vez em casa, e esse jogo valeu-lhe o título ao Benfica no ano em que João Félix despontou. Mas foi talvez a única vez que a equipa de Sérgio Conceição claudicou num jogo desta importância. Frente ao Sporting também tem estado a um nível impressionante. Eu diria que a equipa que mais vezes tem feito frente ao Porto tem sido o Braga. Por isso o jogo de quarta-feira será decisivo para Jorge Jesus mostrar que é o treinador que diz muitas vezes ser. Em relação a esta final da Supertaça, o Benfica é neste momento o detentor do troféu, após ter vencido na época anterior o Sporting por 5-0, numa final histórica também. Já o Futebol Clube do Porto venceu o troféu em 2018 ao vencer o Aves por 3-1, e dizer que a última vez que Futebol Clube do Porto e Benfica se defrontaram foi em 2010, na altura o Futebol Clube do Porto treinado por André Vilas-Boas e o Benfica por Jorge Jesus. O Porto acabou por vencer essa mesma final, e também há aqui um ponto interessante, é que se Jorge Jesus vencer esta final da Supertaça, iguala Artur Jorge como o treinador com mais supertaças, com 3 supertaças, depois de ter vencido no Benfica na época 13-14 e no Sporting na época 14-15. Agora, em relação ao Benfica, Francisco, eu lanço-te essa tal questão, e porque também Jorge Jesus abordou, mas fugindo um pouco à questão, dizendo que foi uma mera opção técnica, as saídas de Otamendi e Rafa, não só do 11, mas também da convocatória. Acreditas que neste jogo, frente ao Futebol Clube do Porto, irão regressar ao 11? E à convocatória, vá. Sim, acredito que sim. Deixa-me só reforçar aqui uma ideia. Eu não acho que vai ser um jogo, digamos, ou seja, por exemplo, para o Benfica, como o Luís disse muito bem, acho que a pressão e a exigência está muito mais do lado do Benfica do que do Futebol Clube do Porto. Eu não acho que a questão do desgaste e a questão do calendário competitivo vai fazer com que as equipas entrem sem darem tudo. Acho que isso é uma final, qualquer clube quer ganhar, os adeptos também, e acho que vão jogar, não vai haver gestão de esforço, e vão jogar na máxima força. O que eu considero é que, em comparação com o que poderia ser um jogo no início da pré-temporada, numa circunstância normal, vai ser um jogo muito mais tático, mais fechado, mais estratégico, até mesmo pelo momento de forma, e fazendo a pontos com a questão que colocaste agora, tendo em conta aquilo que é o momento de forma do Benfica, a falta de confiança, a pressão que existe dos adeptos, a exigência que existe, por ser a primeira final digamos que em relação a um título por parte de Jorge Jesus, que se formos a ver mesmo finais, o jogo contra o PAOK também era considerado uma final e que a equipa não correspondeu, mas em termos de disputa de títulos vai ser a primeira grande final. E este momento de forma, esta falta de confiança da equipa, leva-me a pensar que não vai ser um jogo muito aberto, vai ser um jogo muito mais fechado, a equipa a ter muito mais cuidado naquilo que vai ser a sua transição defensiva, para não conceder espaços ao ataque rápido do Porto, que tem jogadores de excelente qualidade e que podem explorar bem, e por isso vai ser um jogo de enorme respeito.
E ainda por cima há outra questão que é a Supertaça não vai ter prolongamento, o que vai fazer com que sejam 90 minutos ali numa situação que, na minha opinião, vai ser um jogo mais levado para o lado estratégico, com duas equipas a tentarem se anular mutuamente. Relativamente ao Rafa e ao Otamendi, acho que sim, acho que foi gestão de esforço e também possivelmente algum desgaste em termos físicos, alguma lesão, porque depois Jorge Jesus na conferência de imprensa referiu que o Otamendi tinha sentido um toque no treino, salvo erro, e que ficou fora da convocatória, mas deu a entender que vai ser titular agora contra o Futebol Clube Porto. E acredito que o Rafa também, até pela velocidade, pela verticalidade que dá ao futebol ofensivo do Benfica, em comparação com o Pedrinho, que estava a aparecer bem, e ontem acabou por começar de início, mas Jorge Jesus na conferência de imprensa referiu que o Pedrinho não estava a dar aquilo que era pretendido ao jogo do Benfica e acabou por ser o primeiro a sair. E nessa perspectiva acho que a equipa vai entrar na máxima força, digamos que o seu 11 base. A minha única questão é perceber se vamos ter o tradicional 4-4-2 de Jorge Jesus ou se vamos ver, por exemplo, Pizzi no apoio a Darwin e um meio campo mais reforçado com Samaris e Weigl, uma vez que Gabriel está lesionado. Acredito que a forma de sucesso do Benfica pode passar por aqui para contrapor aquilo que será um jogo de maior domínio do Porto a meio campo, pela questão física, pela questão de maior entrosamento da equipa, melhor ocupação dos espaços, e acredito que o Benfica, se quiser levar vencido o Futebol Clube Porto na quarta-feira, o sucesso para não expor a equipa tanto no processo defensivo é reforçar aqui o meio campo e dar-lhe algum equilíbrio e alguma consistência, e acho que pode ser por aqui a estratégia de Jorge Jesus para esta quarta-feira. Sim, essa questão é bastante pertinente, de possível alteração até do sistema tático, digamos assim, do Benfica. E Luís, eu aproveito também para lançar essa questão, até porque no jogo do Benfica, frente ao Passos Ferreira, na recepção ao Passos Ferreira, o Benfica entrou de início com Weigl, Taarabt, Pizzi e depois Rafa. E muitas das vezes Rafa e Pizzi foram alternando no apoio que davam ao Darwin. Achas que essa é uma equação bastante possível para o jogo com o Futebol Clube do Porto, ou vai mesmo adotar o seu tradicional 4-4-2? Era uma questão perfeitamente possível de Jorge Jesus fazer, mas eu não acredito, só porque não acredito que Jorge Jesus possa tirar Waldschmidt do seu 11 titular, ainda para mais ontem não fez os minutos todos, dar a entender que podia jogar na quarta-feira logo desde o início, dar-lhe mais alguma frescura. Parece-me que Waldschmidt é o jogador que melhor faz parceria com Darwin Núñez. A questão é, Gabriel não está por lesão, eu penso que só volta agora depois no próximo ano, no início do próximo ano, e isso traz não a ausência de Gabriel, porque se calhar vai fixar Pizzi definitivamente na zona A8, na quarta-feira, talvez. É a única explicação que encontro para Rafa ter ficado fora, é Rafa jogar, provavelmente um ataque com Rafa, Everton, Waldschmidt e Darwin Núñez, com Pizzi ao lado de Weigl. A questão do Samaris também é bastante pertinente, mas Jesus já tentou isso frente ao Sporting de Braga e não correu da melhor maneira. A verdade é que é um jogador que tem tido poucos minutos e eu acho que colocar Samaris num jogo destes e correr mal, a verdade é que, como diz o Ruben Amorim, isso corre bem. É verdade, também é verdade, mas parece-me que não está trabalhado o suficiente para que Samaris seja titular frente ao Futebol Clube do Porto. Eu acho que Jesus não vai inventar muito. Gilberto na lateral direita, Grimaldo à esquerda, Otamendi parece-me que também volta ao eixo defensivo, com Vertonghen, Odisseias na baliza, naturalmente, e depois Weigl e Pizzi. A minha dúvida era precisamente essa, se Taarabt entrava e Pizzi joga mais à frente, do lado direito do ataque, dando também outra consistência ao meio campo, mas Rafa tem estado muito bem também no capítulo defensivo, melhor até defensivamente que ofensivamente. Ele tem tido muita entrega este ano, bastante diferente daquilo que vimos na temporada passada, um Rafa muito amorfo, muito desligado da equipa. Este ano diferente, quem não se recorda do jogo com o Rangers, em que ele e Darwin praticamente levaram o Benfica às costas, com o Benfica a jogar a -1, em casa, naturalmente, no Estádio da Luz. Por isso, e Rafa é sempre uma seta apontada à baliza do Futebol Clube do Porto. Não esquecer, depois, que do outro lado está uma equipa que tem, por exemplo, Zaidu do lado esquerdo, que dá muita profundidade. Rafa e Zaidu são dois velocistas que podem bater-se muito bem daquele lado. Eu acho que é isso que o Jorge Jesus vai fazer. Mas a pressão
a questão do meio-campo prende-se com o início da temporada, não se prende para este jogo, porque enquanto o Benfica não reforçar o meio-campo, depois das saídas de Florentino, Jetson possivelmente voltará, mas também não me parece um 8 para jogar no meio-campo a 2, como Jorge Jesus quer. A questão do 8 vai sempre pôr-se para todos os jogos. Quem é que vai jogar? Até a do 6, porque já tivemos Weigl, já saiu o Weigl, já entrou o Gabriel. Jorge Jesus tem mexido e remexido no meio-campo e até agora não há qualquer tipo de boa notícia para o Benfica, porque o meio-campo não tem estado a funcionar. Nem ontem funcionou e por isso é questão fulcral para Jorge Jesus analisar. Depois, isto vai ao encontro daquilo que dissemos anteriormente. O Benfica não tem tido tempo para treinar. E essas rotinas com Vertonghen e Otamendi que não existiam, foram começando a existir em jogo. Com o meio-campo que Weigl e Pizzi, ora Gabriel Pizzi, ora Weigl Taarabt, ora Taarabt Gabriel, uma confusão. Isso nada ajuda a defensiva do Benfica. E depois, se ainda quisermos olhar para as laterais, em que André Almeida e Grimaldo são os titulares, e os dois já estiveram fora, André Almeida ainda está, Grimaldo esteve durante muito tempo fora, e isso não ajuda em nada a equipa de Jorge Jesus. Isso é algo a favor de Jorge Jesus, mas no final de contas, no final dos jogos, ninguém quer saber dos que faltam, quer saber aquilo que a equipa não fez. E a equipa de Jorge Jesus, em muitos jogos, tem tido um déficit exibicional gritante. Viramos agora atenções para o Futebol Clube do Porto, e porque também há muitas dúvidas sobre as opções que Sérgio Conceição possa tomar diante do Benfica. Luís, olhando para aqui três opções que coloquei e recolhi, seja Manafá ou Nanu, seja Luís Dias ou Otávio, seja Diogo Leite ou Sarr, ou até Pepe, que pode entrar nessa equação, por onde é que achas que Sérgio Conceição vai optar frente ao Benfica? Eu acho que Sérgio Conceição vai voltar ao seu 4-4-2, é um bocadinho camaleónico, um 4-4-2, vai reforçar a zona central, onde o Porto tem sido muito forte, à semelhança daquilo que fez na Taça de Portugal. Eu diria que Manafá será titular, não jogou este jogo para ser poupado, em detrimento de Nanu, vai jogar Manafá, o esta defensiva Mbemba, e a questão de Pepe será uma conversa que Conceição terá com o central. Perguntar-lhe, está em condições para jogar? Se Pepe disser que sim, vai a jogo e joga Pepe. Se não, avançará Diogo Leite, foi ele que jogou esta partida, estará à frente de Sarr na hierarquia, embora o francês já estivesse em primeiro lugar, mas acabou por perder. Acredito que será uma conversa de homem para homem, de Conceição e Pepe, que foi operado, mas já está a treinar, já está recuperado, perguntando a Pepe se está em condições a 100%, Pepe diz que sim, e vai a jogo, nem que seja de máscara, com um capacete, com alguma coisa para proteger o maxilar. No lado esquerdo, Zaidu, aí não há dúvidas. A grande questão é perceber se Sérgio Conceição vai então para o 4-3-3, que eu acho que sim, com Gruitch, Uribe e Sérgio Oliveira, e depois na frente Corona, Otávio e Marega a explorar a profundidade, onde o Benfica tem uma grande debilidade. A questão é mesmo essa do meio campo. Se joga Gruitch e o Porto joga em 4-3-3 e ganha superioridade no meio campo, ou se tira Gruitch e joga Taremi no apoio a Marega. Taremi fez uma partida fantástica ontem frente ao Nacional da Madeira e por isso ganhou aqui uns pontos, porque é um jogador que conhece todos os momentos do jogo e é um bom apoio para Marega. É um jogador de toque, de apoios frontais, que combina muito bem com Corona, com Otávio. Agora, uma coisa é certa, não tenho dúvida, Otávio jogará, é importantíssimo naquilo que é a dinâmica de Sérgio Conceição, seja ao meio, seja vindo da esquerda. Há a equação Luís Dias, que eu acho que é um fora de série, ainda não teve a regularidade necessária. Por isso, há aqui essas questões. E há também as questões de Otávio e Corona saíram tocados do jogo com o Nacional. Estão em dúvida. Se estiverem a 100%, eu acho que jogam os dois. Se não estiverem, abre aqui possibilidades a outros jogadores. Mas seja qual for a opção de Sérgio Conceição, estará numa opção muito mais rotinada com o seu 11 do que aquela que Jorge Jesus fará no lado do Benfica. Francisco, concordas com esta visão do Luís, em que o Porto possa alterar a sua estratégia e alinhar num 4-3-3, ou vai mesmo alinhar no 4-4-2 com os dois habituais avançados?
Sim, eu concordo com a análise do Luís, em regra geral. A questão é que eu considero que neste momento de forma, como o Luís também já fez essa análise muito bem, o Porto em crescente e o Benfica a ganhar os jogos com dificuldades, mas com erros atrás de erros em todos os jogos, sem demonstrar um melhoramento e um crescimento em termos dos erros que são cometidos em todos os jogos da mesma forma. Vejo muitas dificuldades para o Benfica, seja o Porto, o Futebol Clube Porto a jogar em 4-4-2 ou um 4-3-3. Se optar por reforçar o meio campo, vai tirar partido daquilo que pode ser os passos que o Benfica vai conceder nessa zona intermédia. Se optar por Taremi e Marega, que são os dois jogadores muito rápidos, contra Otamendi e Vertonghen, que não são jogadores rápidos, e com o Benfica a jogar com o bloco médio-alto, com muitas dificuldades também de Odisseias a controlar a profundidade, acho que o Porto tem condições para castigar o Benfica. Agora, também acho que aquilo que o Luís referiu do Benfica também é verdade, também pode ser uma opção. Weigl, Tarapte e o Pizzi no apoio a Darwin, embora com mais compromisso e mais missões defensivas no momento sem bola. Também pode ser uma solução. Ainda assim, também pode acontecer precisamente o Porto reforçar o meio campo. Podemos ver aqui outra variante que pode ser Marega a partir da direita, dependendo também da questão do Corona e do Otávio, que saíram lesionados. Taremi fixado no centro e Marega a partir da direita, com o Manafá atrás. Depende daquilo que for a evolução dos jogadores, das suas lesões, mas acredito que se estiverem bem fisicamente, tanto Otávio como Corona como Pepe são elementos indispensáveis na estratégia de Sérgio Conceição e que estarão os três dentro de campo. Depois há a questão do Luís Dias, que é um jogador irreverente, rápido, jogando na esquerda contra Gilberto, que ainda está a começar a aparecer e a entrosar-se naquilo que são as ideias do Benfica e do futebol europeu, pode criar muitas dificuldades. Não sei se a ideia pode passar por ter Zaidu e Luís Dias ali de lado esquerdo a castigarem muito o corredor direito do Benfica com Rafa e Gilberto, ou se Sérgio Conceição pode optar por resguardar Luís Dias e lançá-lo já num período mais adiantado, na segunda parte, aí sim com o desgaste físico de Gilberto e o Luís Dias a marcar a diferença através da sua velocidade. Tudo isto abre possibilidades para aquilo que Sérgio Conceição quer fazer nesta quarta-feira, independentemente daquilo que será o seu modelo base. Acho que a estratégia está bem identificada, que é uma equipa forte na reação, uma equipa a explorar o espaço entre linhas do Benfica, uma equipa que com bola vai criar dificuldades, mas quando não tem bola vai-se fechar muito bem, vai ser organizada e assim que recuperar acho que vai atacar rapidamente os espaços que o Benfica tem sofrido muito no momento de transição defensiva. E acho que vai ser por aqui que o Futebol Clube do Porto pode vencer o Benfica esta quarta-feira. Deixa-me só, não falei de uma posição que me parece também importante no Futebol Clube do Porto, que é a posição de guarda-redes, que tem para mim os dois melhores guarda-redes da Liga. Diogo Costa precisa de minutos, sempre que foi chamado cumpriu e com distinção, e pode ser que amanhã seja ele o titular, tal como foi na final da Taça de Portugal. A Supertaça é uma competição diferente, sabemos, mas seria bom para Diogo Costa, sobretudo, vê-lo na baliza do Futebol Clube do Porto num jogo desta importância. Sim, bem lembrado essa questão. E agora, para fechar esta edição, e em jeito também de curiosidade, dizer que a última vitória do Benfica frente ao Futebol Clube do Porto foi em 1993, na altura uma vitória por 1-0, em que era Tony o treinador e Rui Águas foi quem marcou o gol. Luís, duas caras bem conhecidas tuas. É verdade, o Rui foi agora para o Boa Vista, com o professor Josualdo. O Mr. Tony continua por lá, por vezes lembra-nos ele desses jogos, falamos desses momentos. É a história numa competição em que o Benfica tem sido completamente dominado, digamos assim, porque o Futebol Clube do Porto, digamos que esta é a competição do Futebol Clube do Porto, uma competição que o Porto raramente perde, que tem o dobro dos títulos de todos os outros praticamente, e por isso chega aqui com um elá diferente, embora o Benfica na última Supertaça goleou o Sporting por 5-0, mas o Mr. Tony, até no Futebol Total que estará esta semana, deverá lembrar esse episódio. Francisco, para terminar, o Futebol Clube do Porto tem 21 títulos, o Benfica tem 8 nesta Supertaça. Para onde achas que vai cair esta Supertaça?
Eu, sinceramente, eu acho que, como já tinha referido há pouco, vai ser um jogo muito fechado, muito estratégico. Nenhuma equipa vai querer arriscar ao ponto depois de estar demasiado exposta defensivamente, ou seja, não vamos ver o Benfica tão adiantado no terreno e tão exposto no processo de transição defensiva. Vai ter muito mais calma e paciência a construir, com mais elementos atrás. E o Futebol Clube do Porto vai tentar tirar proveito disso, dessas transições rápidas, de explorar a profundidade do Benfica, mas acho que vai ser um jogo empatado nos 90 minutos e depois nas grandes penalidades pode sorrir a qualquer equipa, mas foi como o Luís referiu e eu também há pouco, acho que a pressão está muito mais do lado do Benfica. Mais do que uma final, acho que pode ser um momento capitalizador para o resto da temporada, porque o Benfica vai entrar num ciclo muito decisivo e pode ser um momento importante para os jogadores ganharem confiança, libertarem-se da pressão que existe e também da eliminação prematura da Liga dos Campeões, daquilo que têm sido as exibições menos conseguidas, e também para o próprio Jorge Jesus ficar com mais confiança por parte dos adeptos, não existirem tantas dúvidas, e pode ser um momento importante para o resto da temporada, se assim for. Se o Futebol Clube do Porto ganhar e o Benfica perder, acho que a questão o ambiente no Benfica vai se tornar ainda mais complicado. Há um mercado de janeiro para retificar algumas posições, mas parte logo em desvantagem para aquilo que é o seu rival histórico, não é? E neste momento, embora esteja atrás na Liga Portuguesa, depois pode ser complicado, aproveitando o momento que o Sporting também está a atravessar, de conseguir chegar-se à frente. Se a equipa não conseguir vencer esta quarta-feira, acho que pode ter efeitos negativos para o resto da temporada. E é assim que chegamos ao final de mais uma edição do Bola ao Meio. Os prognósticos estão colocados em cima da mesa, as análises estão realizadas, os dados estão lançados para aquela que será a Supertaça Cândido de Oliveira, jogada na quarta-feira. Luís, muito obrigado por teres marcado presença no Bola ao Meio. É sempre um gosto poder contar contigo. É um gosto eu participar e falar de futebol, de um dos grandes jogos do futebol português, e cá estaremos para novas batalhas quando assim for. Francisco, agradecer também a tua presença para esta análise entre o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica. Obrigado, e esperemos que seja um excelente jogo entre dois emblemas históricos do futebol português, e agradecer mais uma vez ao Luís também. Obrigado. Está assim fechada esta edição do Bola ao Meio. Quarta-feira há jogo grande do futebol português entre Futebol Clube do Porto e Benfica. Um abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!